Há uma máxima na naturopatia que diz assim: é impossível ter vida comendo alimentos sem vida. Ou seja, vida gera vida. Um exemplo bastante prático: pega um ovo estragado, dali vai surgir um pintinho? Pega uma semente em que o embrião dela ou o germe foi danificado, vai surgir dali um broto? Hoje nós encontramos também mulheres que têm uma grande dificuldade para engravidar também. Por quê? Você vai verificar, existe uma deficiência nutricional muito grande. E essa deficiência nutricional é a falta de se alimentar de alimentos mais vivos, que tenham cargas, propriedades nutricionais para nutrir aquele corpo, para fortalecer ele, para deixar o sistema funcionando bem. Então, por isso, quanto mais uma pessoa se alimenta de alimentos vivos ou integrais. Por que integrais? O que é um alimento integral? Um alimento integral é o que mantém a integralidade das suas propriedades nutricionais. Ou seja, se ele passar por algum processo, ele não passa por processos agressivos, tá? A ponto de você retirar essas substâncias ou essas propriedades nutricionais importantes para o organismo. Por isso que nós chamamos de alimento integral, porque ele contém ainda ou possui ainda a sua integralidade de propriedades. Então vale a pena você se alimentar de alimentos integrais. Porém, a gente sabe que a indústria alimentícia, para ela faturar hoje, quanto mais o alimento durar na prateleira do mercado, quanto mais ele tiver uma validade mais longa, uma longevidade maior, é óbvio que ela fatura mais em cima disso. Imagina se em pouco tempo o produto perdesse a validade e tivesse que retirar o produto e substituir por outro. Então a indústria iria falir, praticamente a alimentícia iria falir, né? Então ela se obriga a fazer isso, só que tem um custo. Para você fazer um produto durar mais, fora do ambiente natural, tudo tem um custo. Eu sempre pego o exemplo do arroz branco, tá bom? O processo da indústria, olha o que ele faz com esse arroz. Ele poderia ser integral, mas para perdurar mais tempo, o arroz branco acaba passando por um processo. Então esse processo a gente chama muito de um processo de refinamento. Então, tem que tomar cuidado com esse processo de refinamento. Um dia, eu conversando com uma pessoa, perguntei: tu sabe o que são alimentos refinados? Aí ele disse assim para mim: olha, eu acho que são os melhores alimentos, porque devem ser alimentos assim, refinados, chique. Ele estava confundindo refinamento com algo chique. Para você ver como que há uma distorção ainda muito grande a respeito do que são os alimentos integrais, os alimentos que passam por processos de refinamento. Ele achava que o refinamento era de requinte, né? Não, era o refinamento de extração, de eliminação de propriedades nutricionais, deixando apenas uma parte daquele alimento. E aí eu dou o exemplo do arroz branco. Quando ele passa para o processo de refinamento, então aquela casquinha do arroz, da semente, é retirada. Ali tem fibras, ali tem minerais, ali tem vitaminas. Então, a partir do momento em que você retira aquela casquinha, olha quanta coisa você está perdendo. Vida. Aquele grãozinho está perdendo vida já. Então, ele não vai conseguir gerar mais tanta vida para quem vai se alimentar daquele grão. Lembra da máxima? É impossível ter vida comendo alimentos sem vida. Só que é assim. Quanto mais você mexe às vezes em algo, parece que pior fica. Já reparou que é assim? Quanto mais o ser humano toca em algum processo natural, você já reparou que ele precisa fazer um remendo para consertar o que ele fez? E se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos encontrar centenas de facetas, de situações
em que nós vemos que toda vez que o ser humano mexe no processo, naquilo que já está pronto, naquilo que é natural, ele mexe, ele estraga. Aí, para não dar muito na cara que estragou, ele cria uma situação, um remendo para tentar consertar. Mas eu brinco sempre assim, o remendo é uma coisa estranha, porque um remendo, você já reparou um remendo numa calça? Primeiro, o remendo nunca combina. Já reparou que o remendo sempre acaba estourando, estragando novamente? Então, além dele não combinar, ele sempre acaba estragando. E mais, o remendo, ele não faz parte da peça original. Então, toda vez que a indústria vem e tenta mexer em algum processo, ele tem que criar remendos. Mas que tem um custo muito alto por isso. Então, como estava dando o exemplo do arroz, você tirou a casquinha dele, toda aquela parte nutricional, dentro da semente tem um embrião ou um germe, de onde vai brotar a vida. Como ali tem gorduras boas, que são nutricionais tanto para a planta como para o ser humano que vai se alimentar, quando você tira aquela proteção, aquela casquinha, facilita a entrada do oxigênio. Então, o oxigênio vai entrar naquela gordura e vai oxidar. A semente rapidamente vai estragar. Também não vai ser legal, porque tirou aquela casquinha, tá o arrozinho branco, bonitinho lá, né? Mas com o germe ainda ali dentro, oxidado agora, aquela gordura já não é mais boa, ele estraga. Então também vai durar pouco. Se a ideia era conservar, deixar uma validade lá para frente, mais a longo prazo, não vai conseguir. Então, o que você faz? Tira o embrião, tira o germe. Lembra que se daquele germe, daquele embrião está saindo uma vida, é porque dali tem uma carga nutricional e energética maravilhosa para surgir uma vida. Se de um ovo sai uma vida, é porque ele tem uma carga nutricional e energética maravilhosa a ponto de surgir uma outra vida. Você retira isso, você matou o alimento. Então, dificilmente ele vai conseguir gerar uma outra vida. Ou manter uma outra vida, no caso de quem está se alimentando. Então, nesses processos industriais, nessa preocupação de manter assim por mais tempo a validade de um produto, é isso que acontece. Então, por isso que toda vez que você mexe no natural, tem consequências. Agora, claro, eu sei, você deve estar dizendo assim, mas isso é necessário porque a população do mundo aumentou, até daqui a pouco já estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, então é necessário, eu sei, ninguém está questionando isso. A coisa mais boa é ver que as pessoas tenham condições de comer e se alimentar e não passar fome, porque passar fome é uma necessidade terrível. Pergunte para quem já passou, não é nada fácil. Então, ter alimentos é uma maravilha, mas eu estou trabalhando aqui conscientizando você da parte nutricional. E nós, como seres humanos, que temos um neocórtex, um centro pensante, nós temos que começar a pensar um pouquinho mais sobre a nossa alimentação. O Covid não veio, as pessoas que estavam com deficiência ou com problemas sérios de saúde, esse vírus não agravou um problema? Quem era diabético, hipertenso, problema de circulação, problema no coração, viu as consequências que eles colheram? Muitas vezes a morte. E pessoas que estavam em sintonia melhor com a alimentação, com os alimentos integrais, uma preocupação maior com a vida, acabaram passando talvez pelo processo do adoecimento, tiveram alguns sintomas, mas tocaram tranquilo. Então, na hora da doença, você vê como vale a pena estar cuidando bem da saúde. Você só vai dar valor à saúde o dia que você estiver lá na cama de um hospital. E como diz que a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Ali você paga um alto preço. E às vezes é ali que você fica. Curta o meu videozinho. Compartilhe nos grupos do WhatsApp.
os grupos de família, né? Não precisa sair por aí disparando para todo mundo, não, mas curte para você contribuir com o canal e com pessoas que você ama e com pessoas que você gosta. Haverão outros vídeos falando mais sobre esse assunto, tá bom? Eu agradeço, um forte abraço.